neste momento eu quero chamar ele. Ele é extraordinário. Eu falo porque eu sou aluno dele, Rodrigo Schumacher. Vem aqui, Rodrigo. O Rodrigo, ele é um educador financeiro que já impactou mais de 14 mil vidas. 14 mil pessoas já passaram pelo seu centro de treinamento e teve a sua vida transformada. Eu posso ser um testemunho vivo disso, viu, Rodrigo? Porque todos os seus ensinamentos eu pude colocar em prática e certamente algo maravilhoso aconteceu, das suas estratégias, de como gerir, das dicas ali, das milhagens, aquilo ali foi fantástico, né? Então algo que eu aprendi bastante ali com você. E eu queria que você agora ficasse de pé, estendesse as suas mãos aqui, para nós orarmos pelo nosso palestrante da noite, tá bom? Estenda as suas mãos sobre a vida dele. Pai, nós te glorificamos por mais essa oportunidade do Rodrigo estar aqui, poder ter disponibilizado do seu tempo para poder compartilhar conosco todos esses ensinamentos, esse aprendizado que vai impactar as nossas vidas. Pai, usa teu filho, ó meu Deus, abençoa a casa dele, abençoa o seu centro de treinamento, abençoa a sua vida de uma forma sobrenatural, e que aqui, ó Deus, nós possamos sair cheios do conhecimento para podermos aplicar em nossas vidas, em nome de Jesus, amém, amém. Aplauda ao Senhor. Obrigado. Queria de antemão agradecer a meu pastor Ismael, meu pastor João Romeu, Adriana, cada um de vocês que estão de alguma forma me ajudando, a Neuri, a Juliana, e cada um de vocês que estão aqui hoje para buscar o seu autoconhecimento, respeitando os princípios, e tudo que eu falar aqui, que não tiver aqui, vocês desconsiderem. E queria, de alguma forma, dizer para você que você merece viver uma vida muito mais abundante. Independente do momento que você esteja, não aceite menos do que isso. E hoje eu vou incomodar. Hoje eu vou tocar um pouquinho na ferida, mas eu também vou entregar direcionamentos. Vou entregar caminhos. Porque isso que eu faço hoje, foi ele que me ordenou a fazer. Eu trabalhei 17 anos no mercado financeiro, sou muito, mas muito grato à oportunidade, mas chegou um momento que eu falei, não quero isso mais. E aí, nesse momento, eu comecei a lutar comigo mesmo, porque eu me via, talvez, trabalhando no banco a vida inteira. Só que Deus não tinha esse propósito para mim. Ele sabia que o banco seria uma passagem. Depois de 15 anos, eu lembro que eu contei para minha esposa que eu não estava feliz, que eu não estava realizado, que eu não queria fazer mais aquilo, porque no banco, por mais que eu tenha aprendido muito no HSBC, foi uma escola de vida, cresci muito, conquistei muita coisa ali. Ali, eu não me sentia realizado. Eu me sentia fazendo algo que iria transbordar na vida de outras pessoas. Ali eu tinha que bater meta. E nada contra o trabalho, um trabalho muito digno. Mas para mim não estava fazendo mais sentido. E Deus, Ele é maravilhoso, porque Ele nos prova. E Ele falou, não, vou te dar outras oportunidades, porque eu saí do HSBC, porque eu tive uma proposta para o Itaú. Com 4 meses de Itaú, eu pedi para sair, fui para o Santander, e depois de 1 ano e meio, o Santander me desligou. Foi no dia 11 de abril de 2017. E quando veio o desligamento, eu falei para o cara que estava me desligando que foi a melhor notícia que eu tinha tido nos últimos anos. Poderia ser um pouquinho arrogante, eu sei até que ele naquela hora falou assim, não, que bom então que você está feliz com o seu desligamento. E eu não tinha a menor ideia do que eu queria fazer. Depois de 3 meses eu abri minha empresa. Eu lembro como se fosse hoje que estava eu e minha mãe, que há 5 meses nos deixou, minha esposa e minha filha. Uma sala, um monte de sonho. E depois de 3 meses eu comecei a fazer palestra. Eu fazia palestra toda semana. E durante várias semanas não ia ninguém. E eu continuava fazendo. E eu só não queria voltar para banco. Mas eu queria ajudar pessoas na área financeira. E eu falo que cada vez que eu estou aqui está mais cheio. E eu não tenho dúvida nenhuma que eu vou chegar aqui e não vai caber gente. Eu não tenho dúvida nenhuma que eu vou chegar no Expo Minas e vai ter mais de 3 mil pessoas sentadas lá. É porque Deus me ordenou a fazer isso. E todas as semanas eu desenvolvo pessoas na área financeira. E não está tendo vaga mais nos cursos. Eu não estou conseguindo atender no meu espaço mais. E quando eu olho para o que Deus tem feito na minha vida, eu falo, eu tenho que transbordar muito mais. Esse ano eu falei que eu ia fazer pelo menos 12 palestras em igreja, já fiz 16.
Fui convidado agora para fazer outra, 17. Talvez aqui eu seja convidado para mais um monte. E eu vou fazer isso até o último dia da minha vida. E minha mãe, que está lá do lado de Deus agora, ela deve estar lá falando assim, ó, eu que plantei essa semente. Porque o que eu estou fazendo aqui hoje é por ela também. Porque foi ela que trouxe essa permissão, esse temor. E só tenho que agradecer a Deus e a cada um de vocês por estarem aqui. Se eu de alguma forma hoje você se sentir impactado, foi plantado pela minha mãe. E foi ela que converteu toda a família. E por ela, eu estou aqui hoje do lado dela. Na hora que estava no louvor, eu estava ali, só pensando nela. Que há uns 7 anos atrás, eu tive aqui pela primeira vez no Réveillon. Eu lembro que eu fui indicado, se não me engano, pelo Eliezer, que é um aluno, e eu estava aqui com minha mãe ali do lado. Eu estou vendo ela aqui agora. E ela está no braço de Deus muito melhor do que estava aqui. Então agora começa um momento em que talvez muito mais conquistas vão acontecer na sua vida, porque eu vou dar o meu melhor e espero que de alguma forma você receba o que eu vou falar da melhor forma. E por que 7 princípios? E por que 40 anos e não 40 dias? Eis a questão. 40 anos que aquele povo estava naquele deserto. E 40 anos, mais de 600 mil homens, sem contar as mulheres, os idosos, as crianças. 2 milhões de pessoas num deserto. Um trajeto que, se fosse feito por uma pessoa, demoraria 11 dias. Mas com tanta gente, aqueles 300 quilômetros demoraria 40 dias. Mas foram 40 anos. E talvez na vida financeira, muitas vezes a gente fica buscando desculpas, ou talvez soluções rápidas, ou talvez a gente não está entendendo esse processo. E aí a gente fica perguntando, por que só Josué e Caleb chegaram? Daqueles 600 mil homens que saíram. Será por quê que talvez eu não estou na minha vida financeira abundando como eu deveria? Talvez porque você está passando pelo deserto. O tempo é cada um que vai dizer. E talvez cumprir esses princípios que eu vou falar aqui hoje te faz passar por menos tempo. Porque deserto todos nós vivemos. A gente vive deserto na nossa vida constantemente. O pastor falou muito bem ontem que todos nós temos problemas. Hoje eu tive problemas. Hoje vocês tiveram problemas. Hoje eu tive deserto. Amanhã eu vou ter também. Nossa vida é assim. Os desertos, eles vão chegando. E aí, como que eu me porto nesses desertos? Porque nessa vida a gente vai ter aflições. E aí, na hora que a gente vê aquele povo todo durante 40 anos murmurando, muitas vezes sendo ingrato, pondo o Senhor à prova, idolatrando outros ídolos, a gente começa a entender, será que na área financeira eu estou respeitando os princípios? Será que na área financeira eu estou passando pelo deserto ou estou morando no deserto? Porque morar no deserto é uma escolha. Aprender no deserto também é uma escolha. E aí está a reflexão. Será que eu estou disposto a fazer diferente? Será que eu estou disposto a ser confrontado? Será que eu estou disposto a fazer algo que vai contra talvez o que eu imagino que seja o correto? Porque está aqui hoje uma escolha. Eu te garanto que muitas pessoas que talvez estaria sentado do seu lado não veio. Porque talvez já desistiu. Já não vê esperança na vida financeira mais. Acha que está certo ter dívida, acha que está certo não ter reservas, acha que todo mundo está endividado. E muita gente tem essa certeza. E aí eu tenho que me questionar, será que eu tenho essa certeza? Será que eu tenho clareza de que Ele nos faz fazer algo diferente? Que Ele nos exige algo diferente? E nós vamos falar muito sobre isso. E naquele deserto, aquele povo, ele murmurou. Ele murmurou, esse tempo todo murmurando, e naquele momento ele vendo lá aquele deserto todo, vendo aqueles egípcios tentando muitas vezes matá-los, e aí em cima disso eles estavam ali na beirada do Mar Vermelho, aí Deus foi lá, abriu aquele mar. E se acredita que teve muita gente que reclamou que teria que atravessar o mar?
E aí naquela passagem, eles falaram, como assim o mar se abriu? Aí reclamaram também, porque era um trajeto longo, eles queriam um trajeto mais curto. E naquele período, eles estavam sendo preparados, selecionados. E aí a idolatria vinha a todo momento. E Moisés, sendo um representante de Deus vivo naquele local, tentando de alguma forma direcionar para o caminho correto aquele tanto de gente. Mas muitos não queriam. Muitos por ali ficavam. Muitos queriam voltar a ser escravos. E naquele deserto, Moisés tentando ainda convencê-los a viver uma vida muito mais próspera. E como ajudar quem não queria? É impossível. Mas ele ali, com aquele propósito. E naquele período, naquele processo, muitas pessoas pondo o Senhor à prova. Muitas daquelas pessoas idolatrando, muitas daquelas pessoas mantendo o orgulho pessoal o tempo todo, continuando no deserto. E os 40 dias virando 30, 40 anos. E aí a gente se pergunta, por que 40 anos? Talvez você pode estar perguntando, por quê? Eu não faço talvez as viagens que eu gostaria? Por que eu não tenho um carro que eu gostaria? Por que eu não tenho algo na minha vida que eu gostaria de ter? E aí, nessa trajetória, você tem murmurado? Você tem cobiçado? Você tem invejado? O que você tem feito? Porque 40 anos foi o tempo que foi necessário para que aqueles escravos, com mente de escravos, fossem moldados. E só 2 chegaram. Até Moisés, que foi o representante de Deus, não chegou na terra prometida. Porque na hora que ele estava chegando, que ele avistou aquela terra, ele foi impactado pelo ambiente. Aquele ambiente de cobiça, de ingratidão, fez com que ele batesse na rocha. E por ali ele ficou. E será que eu estou entendendo isso na minha vida financeira para fazer algo diferente? Será que eu estou entendendo que só é possível ser liberto quem quer ser liberto? Porque cuidar do dinheiro do jeito certo, desculpa a arrogância, é muito simples. Mas está longe de ser fácil. Estar aqui hoje é muito simples. Basta você fazer o que você fez, vir. Mas sair de casa e talvez dizer não para um monte de outros convites é o desafiador. E quantas pessoas viriam e não vieram? Quantas pessoas iriam caminhar hoje para cuidar melhor da saúde, mas a preguiça não deixou ela sair de casa? Quantas as pessoas pegam a Bíblia para ler, mas não leem? Quantas pessoas não têm tempo para aquilo que tem tomado o próprio tempo? E baseado nisso tudo, a gente tem que entender sobre várias e várias coisas, sobre o que a gente tem realizado na nossa vida. E aí eu te pergunto, se você fosse definir sua vida financeira hoje em uma palavra, essa palavra, ela é abundante ou ela é escassa? Essa palavra que define a sua vida financeira hoje, ela está te levando para Canaã ou está te fazendo morar no deserto? E ter essa reflexão é importante para entender, e aí? Como é que tem sido essa passagem? E qual que era a passagem dos seus pais? Dos seus avós? E a gente faz essa reflexão para a vida, entender que o endividamento não para de crescer, os casamentos muitas vezes estão acabando por causa de finanças, as empresas estão fechando por má gestão financeira, e muita gente murmurando do presidente, murmurando do time de futebol, e não tendo tempo para ler um livro de finanças, para participar de uma palestra, para fazer um curso, para buscar fazer com que algo diferente, porque se não for você na sua família que vai transformar a sua vida e da sua família, será quem? E tem um autor de um livro que é O Homem Mais Rico da Babilônia, e também tem outra passagem no Segredos da Mente Milionária, que é o Tim Rebeck, que ele fala que felizmente, ou quem sabe infelizmente, a forma que a gente cuida do nosso dinheiro tende a continuar durante toda a vida do mesmo jeito. E analisa,
na sua vida, tem sido feito grandes transformações? Normalmente não. O ser humano se acostuma. Se acostuma a não viajar como deveria, se acostuma a não ter reservas, se acostuma a ter uma continha atrasada, se acostuma até morar debaixo da ponte. E será que é justo com você se acostumar a não ser abundante? E entender isso é muito importante. E fazer essa reflexão também é. Porque a gente tem que entender que nós podemos mudar, transformar. Que a partir de você, uma família educada, ela vai surgir. Mas desde que você entenda que o deserto não é moradia, é passagem. Em qualquer área da nossa vida, que está na financeira. Dinheiro é a coisa mais importante do mundo? Lógico que não. Dinheiro traz felicidade? Te afirmo que não. Mas a falta dele traz tristeza. E essa reflexão deve ser dada, e o entendimento correto deve ser dado. Queria que vocês ligassem as mãos com você mesmo. E de mãos ligadas eu queria que você questionasse várias coisas que você fala sobre dinheiro. Questionasse o que eu estou falando aqui agora também. Mas não questione a palavra. E aí, de mãos ligadas, eu queria que você refletisse. E aí, o que você tem certeza sobre dinheiro? Você tem certeza que quem casa quer casa? Você tem certeza que quem compra terra não erra? Você tem certeza que dinheiro não dá em árvore? Você tem certeza que primeiro tem que sobrar dinheiro para você investir, para você doar? Porque eu te garanto que a maioria dos brasileiros tem certeza que o investimento mais seguro é a poupança. Eu te garanto que a maioria dos brasileiros tem certeza que só dá para investir se tiver sem dívidas. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas acha que quem compra terra não erra. Mas e aí? Será que essa certeza é verdadeira? Ou é uma mentira? Porque está na hora da gente questionar resultados. E se o seu saldo bancário está bom, se você é um doador, se você é uma pessoa que ajuda a fazer desse mundo um lugar melhor, se você planeja suas viagens, se você compra carros de forma planejada, se você tem evoluído na sua vida, ok, você tem boas certezas. Mas se não é, se não tem, está na hora de questionar. Talvez o que te falaram é mentira. E as respostas estão na palavra. E nós vamos falar durante esses 7 princípios para entender. Será que eu estou disposto a questionar as minhas certezas? Porque eu te afirmo, dinheiro dá em árvore. Um exemplo é este exemplo aqui na minha mão. Mas talvez tenham pessoas que dizem que maçã é a fruta do pecado. Talvez tenham pessoas que acham que ter dinheiro é errado. Eu lembro como se fosse hoje, quando eu estava começando a desenvolver pessoas na área financeira, quando não ia quase ninguém. Uma pessoa virou para mim: Rodrigo, é possível ser próspero respeitando os princípios? Na época eu falei, não só é possível, como é o único jeito. E é sobre isso. Será que eu estou interpretando do meu jeito? Ou estou interpretando do jeito certo? 7 princípios. Princípios é radical. Princípio é profundo. Mas princípio tem um método. Se eu vou seguir, eu não sei. Mas que vai incomodar, vai. E baseado nisso, sempre buscando na fonte as respostas. Então vamos lá. Primeira coisa. Eu tenho certeza daquilo que eu falo e estou interpretando do jeito que realmente deveria? Ou não tenho tanta certeza assim? Por exemplo, na Bíblia fala que é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico ir para o céu. E aí? Como é que você interpreta isso? Te afirmo, grande parte das pessoas que não têm abundância justificam o fato de não ser abundante. E talvez busque aí uma validação para talvez estar no deserto. Porque ele fala que é impossível um camelo passar no buraco de uma agulha. Mas qual que é a interpretação de tudo isso? O que significa agulha na Bíblia? Camelo na Bíblia? Será que é do jeito que eu entendo ou não é? Será que eu estou buscando conselheiros certos ou não? E camelo
Agulha, talvez tenha uma interpretação diferente. E lá fala que a agulha é uma porta estreita, uma janela estreita. E lá está dizendo que aquele rico que não ajuda, ele não passa, porque ele ama o dinheiro. E aí está na hora de eu entender, será que o dinheiro é a raiz de todo mal? Lógico que não, porque ele mesmo fala que você veio para ter uma vida e ter abundância, e nós vamos falar muito sobre isso. Então, cuidado com as interpretações. Cuidado com a forma que você tem agido em relação ao dinheiro. Porque talvez você está ali murmurando, cobiçando, pondo o Senhor à prova. E nós vamos refletir sobre tudo isso. E aí, baseado em tudo isso, eu queria que você entendesse sobre quem tem te ajudado na área financeira. Quem tem te ajudado na palavra? Ter uma casa para falar de Deus. Quantas e quantas vezes já pedi conselhos para o pastor Ismael, por exemplo, para muitas áreas da minha vida. E se eu não tivesse a quem buscar conselhos, com quem eu confiasse, hein? Esse curso, por exemplo, foi através de um conselho dele. Um momento extremamente desafiador na minha vida, porque tem dias que eu estou muito triste, tem dias que eu estou com muitos problemas, eu preciso de ajuda. Quem de nós não precisa? Nossa vida, a gente tem picos e vales. E nós temos que questionar sempre isso. Será que eu tenho conselheiros? E a gente tem que entender também que muitas vezes o conselheiro vai falar aquilo que a gente não está disposto a fazer. Porque talvez a gente está certo demais de um monte de mentira. Um monte de coisa que a gente acha que está certo. E se eu preciso de melhorar, talvez alguma coisa na minha área espiritual, eu tenho que pedir ajuda para quem tem resultado, não é para quem não tem. Na área financeira é a mesma coisa. No casamento é a mesma coisa. Talvez eu possa virar para um Roberto Justo da vida e falar, cara, esse cara pode me ensinar a empreender. Várias empresas, vários negócios, mas sobre casamento ele não pode me ensinar. Porque o direcionamento dele é o seguinte, quando o casamento tem problema, arruma outra mulher. E esse não é um princípio que eu quero seguir. Mas talvez ele ache que esteja certo dentro dos princípios dele. Então entender que muitas vezes a gente tem que questionar. Eu estou satisfeito com minha palavra na área financeira? Qual conselheiro financeiro que eu tenho? Quantos livros de finanças eu já li? Quantos cursos eu já fiz? A quem que eu recorro? A quem tem resultado ou a quem não tem? E em cima disso a gente tem que começar a entender, será que os semelhantes se atraem? Porque muitas vezes o endividado anda com endividado. E a fala do endividado é o quê? Muitas vezes que o dinheiro é para gastar de qualquer jeito. Muitas vezes que todo mundo está endividado. Muitas vezes falar que o problema é do governo, o problema é do empregado, o problema é da empresa. Ele sempre reclama de alguma coisa. Porque ele convive com pessoas que reclamam. E muitas vezes ele é totalmente impactado, como até Moisés foi. Entender que o seu filho, ele busca conselho com você. E se você hoje não sabe cuidar do seu dinheiro, ou não tem abundância em relação à sua área financeira, o que vai acontecer com as pessoas que você mais ama? Então você tem um dever de ter conselheiros, de buscar ajuda em todas as áreas que são fundamentais na sua vida. Na área espiritual, na área financeira, na sua saúde, no seu empreendimento, no seu casamento, no cuidado com seus filhos. Mas busque conselheiros que têm resultado. Nós somos a média das pessoas que a gente mais convive. E em Provérbios 15, 22 fala que sem conselhos os planos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso. Que nós somos a média das pessoas que a gente mais convive. E Provérbios fala também, quem anda com sábios será sábio, mas quem anda com os tolos acabará mal. Primeiro princípio de hoje: busque conselheiros certos. E aí é sair com decisões
criar metas. O melhor livro de finanças que existe é a Bíblia. E lá fala que se você for fiador de alguém, levarão embora até a sua cama. Mas talvez você não quer respeitar esse princípio, esse direcionamento. Será que emprestar dinheiro para alguém que não sabe cuidar do próprio nome vai fazer com que você faça algo certo? E se ele não sabe cuidar do nome dele, ele vai saber cuidar do seu? E será que aquilo que está sendo falado nos princípios eu estou colocando em prática? Porque lá fala sobre tudo isso. Quantos livros de finanças você já leram na vida inteira? Quantos cursos? Quando você precisa talvez de fazer um empréstimo, você busca conselho para quem? Quando você precisa de fazer um investimento, você busca o conselho com quem? E fazer esse tipo de reflexão é muito importante. E buscar conselheiros é a base para a gente cumprir esse primeiro princípio. Segundo princípio, tem a ver com muitas decisões. Educação financeira é importante para quem aqui? Eu queria que levantasse a mão quem entende que esse assunto é muito importante. Só para que eu possa ter clareza em alguns pontos aqui. Para quem que entende que o assunto é muito importante, levanta as duas mãos para mim, por favor. Então quase todo mundo aqui levantou as duas mãos. E a gente começa a entender. Ok. E baseado nisso, quem aqui já leu pelo menos um livro de educação financeira na vida inteira? Levanta a mão para mim, por favor. Coloca aí 10% das pessoas. E eu estou perguntando num público que numa segunda-feira veio buscar conhecimento nesse assunto. Quem aqui já fez algum curso de finanças? Alguma vez na vida? Levanta as mãos para que eu possa entender. Vários dos meus alunos, fico feliz também. Tem outras pessoas que fizeram com outras pessoas, mas entender, pô, cara, é muito pouca gente. Então entender tudo isso é muito importante. E aí a gente tem que começar a refletir. Qual é o meu perfil? Nós temos 4 perfis de pessoas. Nós temos aquelas pessoas que são totalmente desligadas financeiramente. As pessoas que estão totalmente bloqueadas quando você fala de finanças. Provavelmente não é você. Que se você fosse totalmente desligado, na hora que falava, vou falar sobre finanças na igreja. Não vou. Nós temos os acomodados. Acomodado é aquele até que entende a importância, mas não, é difícil demais. Não, tem que ir lá 7h30, cheio de coisa, estou cansado, trabalhei muito. Ele acomodou. Ele sempre tem uma desculpa. A gente tem um vagalume. O vagalume é aquele que está sentado nessa cadeira vazia que está do seu lado. Talvez ele viria, só que ele quer, mas não faz. Ele matricula na academia, mas não vai. Ele compra um livro, mas não lê. E nós temos o incomodado. E nesse deserto, na área financeira, só atravessa ele os incomodados. O vagalume fica pelo caminho, o desligado, ele fica pelo caminho, e o acomodado também. E a minoria chega, Josué e Caleb. A vida é assim. A vida vai selecionando. Em cima disso a gente tem que refletir também em Provérbios 6, de 6 a 10, que fala: preguiçoso, aprenda uma lição com as formigas. Ela não tem chefe, não tem líder, mas no verão ela aguarda para o inverno. E o preguiçoso fala: eu vou dormir só mais um pouquinho. E aí o tempo vai passando, e quando o inverno chega, cadê a comida? E o preguiçoso fala: não sobra nada, como é que eu vou guardar? Só que ele não está entendendo o processo, porque nós recebemos talentos de acordo com a nossa capacidade. E talento na mão de quem não quer multiplicá-lo é tirado. Com juros, com os financiamentos, com os vizinhos, com as promessas. E a reflexão tem que ser dada: será que eu tenho um método? Será que antes de começar a gastar eu estou doando, eu estou investindo, ou eu espero sobrar? Porque na Bíblia foi apresentado esse princípio: no verão, guarde para o inverno. E muitas vezes
Tem muita gente que acaba se validando, mas cadê o verão? Se você recebe alguma coisa você tem que doar. Se você recebe alguma coisa você tem que se pagar. Porque você paga a conta de água, você paga a conta de luz, mas talvez você não pague a si mesmo. E ainda dá tempo. Só que talvez chegue um tempo que não dê tempo mais. E essa reflexão ela tem que ser muito bem lidada. E eu criei um método em que eu falo: guarde alguma coisa. Após doar, guarde alguma coisa, e guarde alguma coisa para o seu presente. Guarde alguma coisa para o seu sonho, e guarde alguma coisa para o futuro. E se não sobra nada, não espera sobrar não, começa a guardar como se fosse uma conta de luz, uma conta de água, antes de começar a gastar. Para quê? Para você poder comprar seu carro à vista, para poder fazer a viagem dos seus sonhos, sem ter que parcelar, para que você possa fazer o seu dinheiro trabalhar para você, em vez de você ficar correndo atrás de dinheiro para pagar a conta. E se você está reclamando que ainda não ganha o suficiente, talvez o seu vizinho ganhe menos e realiza muito mais. E você continua dando essa desculpa. O método que eu criei, ele chama 70-20-10. Eu ensino isso para os meus alunos. Se não está sobrando nada, que você guarde R$10, R$7 para a sua reserva de segurança, R$2 para os seus sonhos e R$1 para a sua liberdade financeira. Ah, Rodrigo, mas não rende nada. Será? Será que não está na hora da gente começar a fazer algo diferente para ter resultados diferentes? Porque o segundo princípio de hoje, ele diz para você: não seja preguiçoso. Porque se você está dando essa desculpa, você está dando essa desculpa para você que está te validando. Mas você não está respeitando o princípio de guardar no verão para o inverno. Vamos para o terceiro princípio. E o terceiro princípio, ele traz muitas reflexões. E eu te pergunto: você está preparado para receber talentos? Se você chegasse em casa hoje e você ficasse sabendo que você vai receber uma herança de R$1 milhão, o que você faria com esse talento? Bem provavelmente exatamente as mesmas coisas que você faz hoje. Se você hoje não dizima, você não vai dizimar. Se você hoje não se paga, você não vai se pagar. Se você hoje não está multiplicando esse talento, ele vai ser reduzido na sua mão. E o que a maioria das pessoas fariam? O que você faria? Muitas pessoas acham: não, se eu recebesse aí, eu ia buscar ajuda. Será? Buscar ajuda com quem? Qual seria a melhor escolha? E baseado nisso, a gente tem que estar preparado, porque a gente faria a mesma coisa que a gente está fazendo. Eu tenho um parente que constantemente ele fala: o dia que eu ganhar dinheiro, eu vou doar. E eu pergunto: você doa hoje? Ele diz: não. Dá até vontade de falar para ele: então para de até buscar ganhar, porque você não vai nem ganhar. Você não vai nem se julgar ser merecedor, porque ele está querendo um trocar. Se eu ganhar, eu dou. Seria esse o caminho? O terceiro princípio de hoje tem um método. O primeiro método é se pagar qualquer valor para que você mude mentalidade, para que você mude resultado. 70-20-10. O método que eu criei também, muito voltado para esse processo, é 10-20-70. Recebeu, ajude com pelo menos 10%, se pague com 20% e com 70% você paga tudo que você tem que pagar. Mas nessa ordem. Essa que deve ser a ordem. Esse que é o caminho. Caso contrário, vai viver a vida inteira para pagar a conta. E o terceiro princípio de hoje tem a ver com Mateus 25:14-30. Que o Senhor foi fazer uma viagem longa, um Senhor enérgico, duro, e Ele deixou talentos, de acordo com a sua capacidade. Para um Ele entregou 5 talentos, para o outro 3, e para o outro 1.
de acordo com a sua capacidade. Depois de algum tempo longo, ele voltou para prestar conta. Aquele que recebeu os 5 talentos, todo feliz, virou: Senhor, eu multipliquei, ganhei muito mais, eu estou te devolvendo o dobro. E naquele momento, o Senhor virou para ele: servo bom e fiel, com pouco que eu lhe dei, você multiplicou, você dobrou, e eu te entreguei de acordo com a sua capacidade. Porque recebeu 3, ele também aumentou, ele devolveu 5. Servo bom e fiel, com pouco que eu lhe dei, você conseguiu prosperar. E porque ele entregou 1 de acordo com a capacidade, ele devolveu 1. Ele enterrou, ele ficou com medo, porque aquele senhor era enérgico, duro. E naquele momento o Senhor falou: servo ruim e infiel, eu esperava muito mais de você. E como você não soube cuidar do seu talento, eu estou pegando e entregando para quem sabe cuidar. Nosso terceiro princípio de hoje é: esteja preparado para receber talentos. Se capacite, prepare, porque se você for uma pessoa próspera, abundante, pessoas prósperas e abundantes provavelmente surgirão de você. E ter essa reflexão é muito importante para a gente entrar no nosso quarto princípio de hoje. E aí eu te pergunto: dinheiro compra tudo? Eu te afirmo que não. Dinheiro não compra amor. Dinheiro não compra felicidade. Dinheiro não compra família. Dinheiro não compra saúde. Dinheiro não compra um monte de coisa. Mas dinheiro é importante? Lógico que é. Mas a gente tem que trazer essa reflexão sobre como que eu tenho usado esse dinheiro. Dinheiro é meio. Se tem uma coisa que o dinheiro não realiza, é algo que muitas vezes a gente não percebe. Dinheiro não realiza a experiência. Imagine você ganhando uma viagem para Ilhas Maldivas agora e colocando R$1 milhão na sua conta. Só que você tem que ir sozinho para Maldivas. Talvez não faça sentido. Talvez você preferiria guardar R$300 por mês para fazer uma viagem com sua família para Caldas Novas. E faria muito mais sentido do que receber algo que não te realize. Imagine você tendo uma casa num condomínio fechado só para você morar nessa casa. Não tem sentido. Então a gente tem que entender que o dinheiro ele é um meio. Um meio para você multiplicar, um meio para você viajar, um meio para você ajudar, um meio para você trocar de carro, um meio para você fazer várias coisas. Entenda a importância do dinheiro. Não como fim, mas como meio. Imagine você se, por exemplo, o presidente do nosso país resolvesse pegar toda a riqueza do país e dividir igualmente para todo mundo. Então aquele que tinha lá 100 milhões passou a ter 1 milhão. E o que não tinha nada passou a ter 1 milhão. Como 1 mais 1 é 2. Depois de alguns anos, o dinheiro vai voltar para os mesmos bolsos. E você tem admirado pessoas bem-sucedidas? Ou você tem invejado? Quando você vê um amigo, um parente prosperando, você tem buscado conselhos? Ou você tem buscado justificativa para talvez provar que aquilo não é correto? Qual que é o seu sentimento? É de admiração ou de inveja? O amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. Eclesiastes de 5, 10 a 12. Quem ama o dinheiro, e repito, quem o que, gente? Então olha para você ver, Eclesiastes, nessa passagem fala muito sobre essa questão de dizer o seguinte: quem ama o dinheiro nunca ficará satisfeito. Quem tem ambição de ficar rico nunca terá tudo o que quer. Isso também é ilusão. Quanto mais rico é a pessoa, mais bocas ela tem para se alimentar. E o que ela ganha com tudo isso é apenas saber que é rica.
Só que grande parte das pessoas começa a interpretação dizendo o seguinte: nunca ficará satisfeito. Então tá vendo? Mas é quem ama o dinheiro. Só que as pessoas buscam muitas vezes uma forma de se validar e não entendem o contexto da explicação. Então nosso quarto princípio de hoje: vive experiências. Reflita sobre tudo, mas o quarto princípio é: não ame o dinheiro. E talvez você na sua casa, com seu filho, na sala, comendo uma pipoca, propicia muito mais experiência do que se você fosse sozinho para a Disney. Não é só o dinheiro, é a presença. E em casa, esse final de semana você esteve presente ou não esteve presente? Indo para o quinto princípio. E o quinto princípio, a gente tem que entender o valor das coisas. E você consegue dar valor àquilo que você tem? Será que tem algum dinheiro no mundo que compra o fato de você enxergar? Será que tem algum dinheiro no mundo que compra o fato de você ouvir? E na hora que você acordou hoje, você acordou com tudo isso. O dinheiro não compra tempo, que é a moeda mais valiosa que existe. Hoje você recebeu 86.400 segundos. O que você fez com esse tempo? Você o administrou do seu jeito ou do jeito certo? Imagine se o Silvio Santos, com toda a fortuna que ele tinha, ele pudesse comprar a sua idade. Você venderia? Provavelmente não. Você já imaginou tão rico você é? Ou tão abundante você é? Momentos difíceis chegam na nossa vida, mas muitas vezes a gente é ingrato. Muitas vezes a gente reclama. Com a nossa conta lotada de dinheiro da gratidão. Lógico que os desafios chegam. Lógico que os problemas chegam. Mas talvez está na hora de até num problema agradecer. Só tem problema num casamento? Quem é casado. Só tem problema com filho? Quem tem filho. Só tem problema com carro? Quem tem carro. Você já experimentou, talvez, escrever 10 motivos de gratidão? Começando com a frase, eu sou grato? E se tivesse que colocar um valor na frente? Coloca. Quanto que você venderia se tivesse que colocar um valor? Esse dinheiro não cabe na sua conta. Ele é todo seu. Mas nós temos que provar isso não só em palavras, em atos e ações. Um exemplo de gratidão é doar. Um exemplo de gratidão é ajudar. Um exemplo de gratidão é dizer isso, é provar. É sempre sair de um lugar e deixar aquele lugar melhor do que você recebeu. O que você acha de entrar no banheiro, por exemplo, da sua igreja, da sua casa, e sempre sair dali fazendo daquele lugar um espaço mais agradável? O que você acha de alguma forma ajudar mais o próximo? Porque em Tessalonicenses de 5, 16 e 18 diz: estejam sempre alegres, orem sempre e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. E nosso quinto princípio de hoje é seja grato. E o nosso desafio, escreva ainda hoje, para a brasa não apagar, 10 motivos de gratidão. E se puder, grave, coloca no seu celular. E aquele dia que as coisas não estiverem bem, só ouça. E talvez naquele momento você vai ter uma postura diferente. Quinto princípio, seja grato. Sexto e penúltimo princípio de hoje. Conhecimento é poder? Sim ou não? O que vocês acham? Sim? Conhecimento é poder? E está na hora da gente questionar. Como ligar as mãos e fazer aqueles questionamentos que a gente fez. Será que é? Vamos supor que você tenha o conhecimento da cura do câncer.
Só que você não cria uma vacina ou um remédio. Adiantou o quê? Tem muita gente que sabe que o investimento mais seguro que existe no banco hoje é o Tesouro Reserva para clientes do Banco do Brasil, o Tesouro Selic, mas preferem colocar o dinheiro na poupança quando sobra. Adianta o quê? A pessoa tomar uma decisão errada, até talvez ciente do que é correto. Porque errar sem saber é humano. Agora errar sabendo é desumano. E a gente tem que aproveitar os nossos talentos, os nossos conhecimentos e começar a refletir sobre tudo. Por exemplo, o que é isso aqui? Maçã pode ser usado numa salada de frutas? Sim ou não? Vamos supor que isso aqui é um tomate. Tomate é o quê? E se eu colocar tomate na salada de fruta, é sábio eu fazer isso? Então nem tudo que é fruto eu devo colocar na salada de... mesmo tendo conhecimento. Então está na hora da gente questionar sobre tudo isso. E a sabedoria, ela é o quê? Acessada. Principal livro de finanças, a Bíblia. Se eu fosse falar dentro da Bíblia, Provérbios. E aí Provérbios fala muito de sabedoria. Está na hora da gente experimentar novas coisas. Eu experimentei investir. Todas as vezes na minha vida. Me casei com 23 anos, sem planejamento nenhum. Sou pai só de uma filha. E eu devo isso para Deus, porque eu fui medroso. E naquele início, sem planejamento, ser pai, eu comecei a guardar dinheiro para o estudo da minha filha. Eu experimentei fazer isso e não sobrava nada. Há uns 10 anos atrás, eu experimentei ir na igreja, vendo minha mãe, e comecei a ter mais intimidade com Deus. E quando eu imaginaria que eu estaria falando dele para tanta gente? Eu experimentei começar a viajar com a minha família para lugares onde que minha filha e minha esposa gostariam, que são lugares com a temperatura mais baixa. Eu gostava era de praia, elas não. E eu comecei a vivenciar as melhores experiências de viagem da minha vida, ao lado delas, vendo a felicidade delas. Há 9 anos atrás eu experimentei empreender. Eu achava que eu ia aposentar no banco. E quando eu comecei, não ia ninguém. Eu continuei. Eu experimentei fazer palestra toda semana. Tem 9 anos que eu faço. Eu experimentei investir no estudo da minha filha desde quando ela nasceu. E minha filha, ano que vem, ela forma no curso que ela escolheu. Eu experimentei investir mesmo sem sobrar nada. Mesmo quando eu fui demitido do banco e minha empresa não para de crescer. Eu experimentei começar a doar mais. E minhas turmas não cabem mais gente. Eu experimentei ter mais intimidade com Deus. Eu experimentei um monte de coisa. E está na hora da gente começar a experimentar. Seja sábio. Experimente novas experiências dentro dos valores, dentro dos princípios. E se surpreenda com os resultados. Provérbios 4:9. A sabedoria será para você um enfeite, como se fosse uma linda coroa. E a sabedoria, ela é acessada. Então o sexto princípio de hoje, penúltimo, é acesse a sabedoria. Para a gente ir para o último princípio de hoje, que tem a ver com essa imagem. Tem uma passagem que o pastor João Romeu falou uns 4 cultos atrás, e eu tenho muito tempo que eu experimento todo culto que eu participo, anotar. E esse caderninho que vocês têm aí, talvez esses princípios devem ser anotados para que você lembre depois, questione, analise, veja novamente o que a gente está falando hoje na gravação que vai estar no canal do YouTube. Mas ele falou sobre o que é ser abençoado. E na hora que ele fez essa pergunta, eu falei assim, ser abençoado é estar aqui com a minha saúde, eu sou abençoado, ter a minha empresa, ter minha família. Talvez tenha relação, mas sabe por que nós somos abençoados?
para a gente abençoar. Então nós somos abençoados para que possamos abençoar. Então a gente tem que começar a entender o tanto de bênçãos que a gente tem. Mesmo com áreas sensíveis na nossa vida, com áreas que a gente está no deserto, mesmo assim a gente tem bênção de estar passando por ele. E aí, ontem, o pastor Ismael falou que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas o Senhor, Ele ajuda. Quem quer ser ajudado? Jesus fez aqueles inúmeros milagres, mas tinha uma exigência. A pessoa tinha que falar: eu quero ser curado. E quantas pessoas no nosso país nem querem ter bons resultados financeiros, nem querem sair do deserto. Você tem compartilhado aquilo que você aprende? Porque a pessoa que está mais aprendendo aqui hoje sou eu. Você tem sido uma tocha ou uma lamparina? A tocha apaga, a lamparina não. O rio segue o fluxo, o lago não. E em relação a isso, você tem compartilhado os seus talentos, compartilhado o seu conhecimento? Eu sempre falei com a minha filha: filha, eu nunca vou te dar um carro. Casa, quem que vai curtir bens, provavelmente é meus netos. Mas eu vou te dar condições de você ter um avião. Isso foi uma escolha. Minha filha nunca me pediu, e talvez eu até queria que meu pai me desse. Mas será que é certo? Será que eu tenho que ensinar a pescar ou entregar o peixe pescado? E baseado nisso, o que você vai fazer com suas sementes que você recebeu hoje? Porque aqui dentro tem sementes. Semente é para plantar. Só que, se eu planto uma semente dessa, eu tenho que plantar no lugar certo, eu tenho que ser sábio. Eu tenho que esperar o tempo certo, no clima certo. E para colher maçã são 4 anos e meio. Só que está lotado de gente que quer colher sem plantar, que reclama do tempo, reclama da sorte, mas não cumpre os princípios citados hoje. Você tem sido abundante? Que nós somos ovelha. E Ele veio para que tenhamos vida e tenhamos em abundância. João 10:10. O ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida completa. 7º e último princípio: seja abundante. Isso é uma permissão. Tem gente que não se permite a ter bons resultados financeiros. Tem gente que não se permite doar. Tem gente que não se permite prosperar. E será que dessa forma passará pelo deserto? E essas reflexões devem ser dadas, e a gente tem que entender o que a gente vai fazer com as nossas sementes. E tomar decisões sobre cada uma dessas sementes. Porque não é a maçã que tem mais sementes que vai dar mais fruto. É a semente que caiu na mão de quem quer plantar, cuidar no lugar certo, que vai colher muito mais frutos. E talvez vão te criticar. Vão virar para você e falar que dinheiro é para gastar de qualquer jeito. Vão falar com você que demora muito tempo. Vão falar com você que isso não dá certo. Quem está falando tem resultado? Se tiver, ouça. Se não tiver, busque conselheiros certos. Dizer o quê? Sobre quantidade de sementes que tem numa maçã? Não sei. Agora, quantas maçãs tem a partir de uma semente? Depende de quem resolveu plantar. Cuidar, para depois de alguns anos colher e viver uma vida abundante. Só que o plantio ele é opcional, mas a colheita ela é obrigatória. Imagina para quem não planta, para quem não cuida. Se não for você, vai ser quem da sua família que vai resolver plantar essas sementes? E essa é uma outra reflexão que é muito falada aqui na nossa igreja. Mudar de ambiente é mudar de destino. Se tem uma coisa que você não pode deixar de fazer, é questionar os ambientes. Que nós somos a média das pessoas que a gente está.
E se a gente mudar de ambiente, não tem como mudar de resultado, por bem ou por mal. Esteja presente, entenda o processo. E parabéns por permitir estar nesse ambiente. E reflita sobre tudo que você tomou de decisão para estar aqui hoje. Talvez você tenha convidado alguém. Talvez a pessoa não veio. A vida é assim. Se fosse no churrasco, ela iria, mas talvez numa palestra não. Mas e aí? O que transforma? E para quem não veio, talvez ela nem perceba a falta que lhe fez. Mas para quem veio, talvez imagina, pô, se não tivesse vindo, talvez eu não teria esse insight. E aí tem essa passagem, em Provérbios 21:20, o homem sensato tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura, mas insensato não, porque ele gasta tudo que ele ganha. E além disso, ele veio para que tenhamos uma vida e tenhamos em abundância. E vem a reflexão. Fazer o quê? Porque durante a nossa vida tem algumas coisas que acontecem, uma delas é isso aqui. Nós recebemos tempo. Quanto tempo eu não sei, mas nós recebemos tempo. E talvez durante 20 anos da sua vida, você só recebeu o aprendizado da escola, dos pais. Talvez um aprendizado que ele aprendeu com os pais dele e passou para você. Aí dos 20 aos 35, você começou a trabalhar, talvez começou a se desenvolver. Era o momento do aprendizado. E depois dos 35 até os 55, 60, você teria que estar construindo. Para você chegar no momento em que você vai desfrutar. Mas tem muita gente que não está construindo, que não está aprendendo e vai querer desfrutar. Mas talvez chegue um tempo que não dá tempo mais. E aí eu tenho que questionar sobre tudo que eu tenho tomado de decisão na minha vida. Eu não sei quem que te ensinou a cuidar do seu dinheiro. Mas na hora que a gente analisa, normalmente a gente segue padrão. E talvez o seu avô não sabia cuidar do próprio dinheiro do jeito certo. Mas foi o que ele aprendeu com os pais dele. E talvez os seus pais aprenderam com os seus avós e passou para você do mesmo jeito, te amando. E talvez também não conseguiu te dar tanta instrução num cenário também diferente. Talvez seu pai não teve a oportunidade de fazer o que você está fazendo agora. Mas talvez você saia daqui hoje escolhendo fazer algo diferente. Você sai daqui hoje escolhendo tomar decisões diferentes, seguir os princípios diferentes, para entender que é um processo em que você vai ter que plantar, cuidar. E talvez no primeiro momento não vai fazer tanta diferença. Talvez no primeiro mês, na hora que você guardou lá seus primeiros R$100, vai render R$1. E talvez você queria mais. Mas você está entendendo o caminho, a passagem, o aprendizado. E você continua fazendo. E as pessoas vão te criticar, vão falar que isso não vai dar certo, vão falar que a vida é para viver de qualquer jeito, que caixão não tem gaveta, e vão falar o tempo todo que isso não vai dar certo. Só que você não vai desistir. Porque você decidiu fazer algo diferente, mesmo com tanta crítica, com tanta gente falando que talvez não te valida, você vai continuar no caminho, buscando o quê? Buscando ter consistência, porque você está num ambiente, e aí, as coisas começam a mudar, não no seu tempo, no tempo certo, e aquela água que estava ali toda cheia de dívidas, cheia de problemas, começa a clarear. Você começa a entender que as coisas começam a mudar, em que seus filhos começam a cuidar melhor do dinheiro do que você, começam a doar mais do que você, a prosperar mais do que você, porque você o que? Resolveu fazer diferente e construir algo que traz abundância na sua vida e da sua família. E talvez o motivo de você estar aqui hoje é justamente para fazer essa transformação na sua vida e fazer com que uma família educada financeiramente surja a partir de você. Eu torço muito para que você saia daqui ciente de que se não for você, vai ser quem? Se não for agora, vai ser quando? Mas também te perdoe. Se você não fez, é porque você não sabia.
As coisas não vão ser de um dia para o outro. E felicidade é quando você foca nas suas evoluções, sem comparar com ninguém. Você nunca vai ter talvez o melhor celular, o melhor carro, a melhor casa. E ser grato por aquilo que você tem é um pré-requisito fundamental para você transformar a sua vida e da sua família. Queria pedir uma salva de palmas, não para mim, é para vocês, por estar aqui hoje. Parabéns. Muito obrigado pela confiança, pastor Ismael, que já me ajudou a melhorar meu casamento, já me ajudou a ser mais doador, a ajudar mais as pessoas. E muito obrigado a cada um, ao Neri, com esse projeto lindo aqui, com a Juliana, João Romeu, a cada um de vocês que estão de alguma forma permitindo fazer algo diferente. E em quase 9 anos, mais de 20 mil pessoas viram minha palestra, 12 mil pessoas treinadas. Quem aqui já é meu aluno, conhece meu método? Levanta a mão, só para mim ver um pouquinho. Então, fico muito feliz de ver pessoas permitindo buscar esse direcionamento. E esse é o propósito que Deus colocou na minha vida. Eu vou fazer o que eu faço o resto da minha vida. Não tem dúvida nenhuma disso, que você, tipo o Silvio Santos, quando se fala em trabalho, não do mesmo jeito. Eu estou aqui hoje, eu já estou falando, ó, pastor Ismael, marcar a próxima ano que vem e não vai ter cadeira aqui para tanta gente. E já está muito mais cheio do que a última. E digo mais, isso aqui vai estar no Expo Minas com mais de 3 mil pessoas em breve. Não vou parar, não vou desistir. A empresa hoje tem 9 colaboradores. Durante muito tempo, 1 pessoa, 2. Hoje, inclusive, o Felipe está aqui. E eu digo que vai crescer muito mais. Vai prosperar cada vez mais. Por quê? Porque eu entendi que só dá para ajudar quem quer ser ajudado. Eu entendi que só dá para mim falar isso que eu falei com você, porque você está aqui hoje. Antigamente eu ficava preocupado, por que não vem mais gente? Por que mais pessoas não permitem? Não dá. Talvez muitas vezes eu não permitia também. Mas nunca desista das pessoas. E nunca desista de você. Tenho esse espaço aqui no centro de Betim. No final eu vou deixar um papel com vocês. Quem quiser participar de uma palestra inicial gratuita, no final eu falo de cursos, possibilidade de treinamento. Tem vários alunos que estão aqui hoje que participaram do mesmo jeito. Se analisa se faz sentido para você. Estou aqui pertinho de você. Pertinho da prefeitura. E alguém que vai te passar o meu número pessoal. Para você poder tirar dúvida comigo na área financeira a minha vida inteira. Até quando que eu vou conseguir passar meu número pessoal, não sei. Mas ainda estou passando. Eu devo ter umas 300 mensagens para responder. Amanhã eu respondo. Mas eu quero ajudar quem quer ser ajudado. De algo que é simples, mas está longe de ser fácil. E você não chegou aqui por acaso. Você chegou aqui por um propósito. Mais uma vez, muito obrigado. Que de alguma forma você saia daqui muito melhor do que você chegou. E muito obrigado pelo convite. Meu pastor, Neri, Juliana, João Romeu, cada um de vocês. Sou muito grato e que satisfação imensa estar com cada um de vocês, com o Alex, que hoje mesmo me mandou um depoimento do que está sendo feito com os filhos, com a família. Isso não tem preço. Eu consegui, de alguma forma, dar acesso para as pessoas que permitem ter acesso. E você está aqui hoje porque você permitiu. Parabéns. Muito obrigado.